Você consegue ter compaixão consigo mesmo? Esse será nosso estudo de hoje. Estamos ainda na bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Estudando o evangelista Mateus da obra O Evangelho por Emmanuel. E esse comentário de Emmanuel, o texto se chama Compaixão em Nós, e ele está na revista Reformador, de janeiro de 1973. Então vamos lá. Compaixão em nós. Vamos começar pelo começo. Compaixão. O que é a compaixão? Nós estudamos, há 2 programas atrás, Na Luz da Compaixão. E lá eu falei um pouquinho de empatia, de se colocar no lugar do outro, certo? Aqui eu quero dar um pulo a mais. Eu quero dar um passinho à frente, porque a gente, realmente, a empatia a gente consegue, é quando a gente tenta se colocar no lugar do outro. Mas aqui Emmanuel nos traz uma proposta dessa compaixão em nós, é a empatia mais a ação, a intenção de ajudar. Então, é um passo a mais a compaixão. E eu gosto de fazer isso de forma devagar, para que todos nós consigamos entender, porque não é fácil mesmo, né? Quando a gente trata desses sentimentos, dessas atitudes, não é fácil a gente conseguir compreender lá no fundinho da nossa alma. Por isso que eu acredito que um passinho por vez ajuda mais. E aqui fala compaixão e nós. Eu até fiz uma anotação aqui que eu quero falar. É mais que empatia. O que eu faço quando percebo o outro. Então, a empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, e a compaixão. E o que eu faço quando eu percebo o outro? Perceberam? Empatia mais ação. Comumente, referimos-nos à compaixão em termos que se reportem à semelhante bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho, todos nós temos ele ainda, não se nos infiltre no coração sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. Adoramos falar que temos que nos colocar no lugar dos outros. E a pergunta é, nós conseguimos nos colocar no nosso próprio lugar? Ter compaixão conosco? Porque é mais fácil a gente enxergar a dificuldade do outro do que a nossa própria dificuldade. Mas é importante nós olharmos para o nosso interior, enfrentarmos as nossas dificuldades, porque todos nós temos. Todos nós temos o nosso lado bom e nem tão bom assim, aquele lado que precisa ser melhorado, e é natural. Essa questão do orgulho. Não, eu sou bom, só o outro tem problema. Não, eu também tenho muito problema, eu também tenho muita dificuldade. Quem não vê uma situação e quando já percebeu, já julgou. Então, nós precisamos enxergar isso dentro de nós, certo? Nós somos necessitados também. Nós precisamos de ajuda também. Precisamos reconhecer isso. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportaram, sem queixa, a teimosia e a inconsequência nos dias de maturidade ou irritação. Tem muita gente que nos suporta na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso círculo de amizade, porque não estamos bem todos os dias. Não é todo dia que nós conseguimos o equilíbrio. E de vez em quando a gente desanda. E quando a gente desanda, os outros têm compaixão conosco, porque eles conseguem enxergar. Não está num dia bom, vamos esperar. Então nós precisamos também enxergar que os outros têm compaixão conosco. O apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, cientes de que as combatíamos sem apreender-lhes os elevados intuitos. O amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos, ainda mesmo depois de se certificarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão com que lhes ferimos o espírito. Quantas pessoas, por mais que nós causemos ofensas a elas, estão do nosso lado. Sabem que aquilo é um momento, sabem que aquilo vai ser passageiro, acreditam que nós vamos melhorar e ficam do nosso lado, tanto do nosso lado agora encarnados, quanto do lado espiritual. Já pararam para pensar? Não somos nós só que ajudamos os outros, somos muito, mas muito ajudados também. A tolerância dos companheiros
que mesmo em nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, todos nós erramos, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais. Quem de nós já não passou por essa situação? Já tiveram um dia de fúria? Um dia de desequilíbrio total? Aquele dia que nada dá certo e que a gente fica desequilibrado. Que a gente fala coisas que não deveriam ser faladas. Fazemos coisas que não deveriam ser feitas, e principalmente dentro da nossa família, porque eles que acaba sobrando para os nossos familiares, os mais próximos, acabam nos aguentando. E que no dia seguinte, quando nós conseguimos ficar mais calmos e refletir, a gente percebe como eles foram bondosos conosco, como eles aguentaram, suportaram aquele mau humor daquele dia. E o auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos, ajudando-nos sem pausa, além das dificuldades e empeços com que lhes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Às vezes a gente fala coisas que não deveriam ser faladas. Tudo bem, a gente ainda está aprendendo. Mas eu acho que cabe a nós começarmos a pensar também um pouco antes de falarmos. Vou relembrar de novo o livro Nosso Lar, em que Lísias dá para o André Luiz, quando ele não para de falar nada, um copo de água e fala, não engula. Às vezes é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente está naquele dia difícil de segurar, que está tudo dando errado, que a gente está incomodado, que parece que o mundo está contra nós. Vamos tomar um gole de água, fica segurando ele na boca. Pensa, dá tempo para raciocinar, para pensar. A gente precisa acalmar nosso coração e nosso pensamento. Porque quando o mar está mais tranquilo, é mais fácil pensar. Mas quando está aquela tempestade, a gente entra no meio da tempestade e não consegue raciocinar. É isso que eu estou propondo para vocês. Vamos também ter compaixão conosco, entender que a gente erra, entender que somos seres humanos, que estamos aqui em evolução e que somos imperfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Mas que a gente precisa começar a mudar de atitude também. Nós precisamos olhar para nós mesmos, enxergar essas dificuldades dentro de nós. E isso é um alerta. Quando a gente consegue enxergar, é um alerta. Quando a gente para de reagir e enxerga, não estou bem, é melhor eu ficar quieta, é melhor eu ficar no meu canto para eu poder, na hora certa, falar. A gente precisa pensar, sentir e agir. Mas a gente quer agir, a gente age sem pensar. Então a gente precisa tentar inverter essa forma automática que nós estamos vivendo. E isso é muito importante, e isso é uma forma de nos amarmos também, de reconhecermos que somos imperfeitos e que precisamos melhorar. Nós, isso é muito engraçado, a gente enxerga o erro do outro, mas nós não enxergamos o nosso. Nós negligenciamos nosso próprio erro e precisamos saber que erramos. E erramos e alguém nos suporta. Alguém nos aceita desse jeito, alguém nos perdoa todos os dias. A gente precisa entender isso. Reflitamos na imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora. E observaremos que, sem isso, provavelmente, a maioria de nós outros teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova criadas por nós mesmos, com a nossa própria negligência. Somos negligentes, sim. Precisamos aceitar isso, reconhecer isso. Precisamos uns dos outros. Estamos aqui para aprender a viver em sociedade. Eu não sou sozinho. Eu preciso do outro, eu preciso aprender a conviver com o outro. A gente precisa do outro. Cada um tem um talento que sustenta o outro. Eu tenho a minha parte boa e a minha parte que eu preciso melhorar. Eu não gosto de falar parte ruim. Parte boa é aquela parte não tão boa, que eu preciso melhorar. Todos nós temos isso. Cada um tem um talento que complementa o do outro. Lembram que eu já falei vários estudos lá atrás? Ninguém errou de endereço. Estamos no lugar certo, um para completar o outro, para aprender a desenvolver essas potências que cada um tem. Temos potências da nossa alma. E a gente precisa aprender a desenvolver essas potências da alma. Meditemos nisso e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente com aqueles que nos firam,
E reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo, a perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos em qualquer parte e em qualquer circunstância da bondade e da compaixão de Deus. Temos que ter compaixão com os outros, mas os outros também têm compaixão conosco. Então vamos aprender isso, vamos enxergar as nossas dificuldades, aquilo que a gente precisa melhorar, e a partir do momento que a gente reconhece que nós também precisamos melhorar, é muito mais fácil entender que o outro também tem dificuldades e precisa melhorar. Se você gostou do nosso estudo de hoje, comente nas nossas redes sociais e nos siga nos nossos canais. Até a próxima!